Olá pessoal, como vai vocês, né? Meio sumido por aqui, mas hoje vim aqui falar com vocês mais um pouquinho. Não repara, estou um pouco gripado. Esse frio, né, que não deixa a gente, mas espero que essa frente fria agora suma e nós possamos ter um pouquinho de calor aí, né, para nos divertirmos também. E eu gostaria de dar continuidade a um assunto que eu iniciei sobre batalha espiritual. Principalmente nos dias atuais, é muito importante. É lógico que eu não me aprofundo muito, porque existem certos assuntos que não dá para se falar por aqui, né? Se eu falar, o vídeo pode cair, é desmonetizado, vai criar uma polêmica. Então, assim, eu procuro medir muito as palavras para tratar desse assunto aqui, tá bom? Mas vamos lá então. A Bíblia, no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, diz assim: Para um homem natural, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se descinem espiritualmente. Maravilhoso, né? O que nós olhamos nos dias de hoje, muitas pessoas querem compreender aquilo que é espiritual de uma forma natural. E isso não é possível. Não tem como. E às vezes, quando você está numa posição de estar numa mente carnal, e quando eu estou falando aqui de mente carnal, não quer dizer que você está em pecado. É o que eu estou falando quando você não consegue compreender o que é a ação do Espírito Santo de Deus, e principalmente a ação do mundo espiritual. Nós ficamos muito focados naquilo que é somente natural. E sem sombra de dúvida alguma, nesses últimos dias que nós estamos vivendo, a Bíblia diz que seriam dias trabalhosos. Por que seriam dias trabalhosos? Primeiro, por conta da frieza espiritual das pessoas. E por que essa frieza iria acontecer? Primeiro, com certeza, por causa da iniquidade, ou seja, por causa do pecado de muitas pessoas. Isso iria refletir como um mau testemunho, e muitos iriam olhar para isso e se fragilizar, não entendendo que isso também é uma ação demoníaca. Segundo, a Bíblia fala sobre, nós teríamos muitos doutores. Eu não estou aqui desqualificando ninguém que tenha conhecimento, seja ele secular ou bíblico, né? Isso não vem ao caso, a questão do seu conhecimento, mas a Bíblia fala de doutores que somente iriam olhar para a letra fria. Você tem vários professores teológicos que eles não são movidos pelo Espírito Santo, eles são movidos pela letra. E conhecimento qualquer um pode adquirir. Basta que você leia um livro, basta que você faça um curso. Isso traz a você uma visão natural das coisas. Mas a visão espiritual, ela só é possível quando você se entrega ao Espírito Santo de Deus. E isso não é muito fácil, até porque nós precisamos de discernimento. Discernimento e sabedoria para poder lidar com as coisas. Antes eu contei aqui um testemunho de uma situação que eu tinha vivido em uma viagem, né? Que eu estive com o pastor Marco Feliciano e outro pastor amigo, e nós vivemos uma experiência espiritual. Mas eu quero falar para você agora duas experiências que eu vivi muito interessante. E por que a gente precisa do discernimento do Espírito Santo? Porque é o Espírito Santo que vai colocar em você naquele momento o que é, se é natural, se não é natural. E principalmente nos dias atuais que nós vivemos, você tem que tomar muito cuidado, porque qualquer coisa que querem te processar, qualquer coisa que querem falar que você determinou a pessoa fazer algo que não deveria fazer, nós sabemos que isso acontece. E é lógico que existe pessoas irresponsáveis em relação a isso. Mas eu quero fazer a primeira narrativa para você que muito me chamou a atenção a respeito de discernimento espiritual, e você vai entender. Lembro-me que uma vez nós estávamos na cidade de Leopoldina, que ali também, né, onde que aconteceu, perto de Leopoldina, Cataguases, eu estava ali com outro pastor amigo, foi ministrar, ele havia me chamado para passar um final de semana com ele nessa igreja, que eu fui ministrar, e nós ficamos no final de semana, e eles pediram para a gente nos alongarmos um pouco mais ali,
e eles queriam que nós fizéssemos algumas visitas com eles. E nós aceitamos fazer as visitas com eles. E nós tivemos 2 experiências naquele dia que foi muito interessante. E isso nos traz o discernimento espiritual. Aí quando nós estávamos indo em direção a essa primeira residência, que era a residência de uma irmã, a dirigente que nos convidou para estar, ela falou assim: olha, pastores, essa irmã que nós vamos visitar, ela vai na igreja, mas tem vezes que ela some, ela tem problemas de saúde, ela tem depressão, então assim, é muito complicado, ela não tem uma firmeza espiritual, mas sentimos de Deus de estar indo visitar ela. Falei, amém, não tem problema nenhum, deixa o Espírito Santo mover. E chegamos nessa casa. Quando nós chegamos, ela estava na janela, aquelas casas estilo antiga, né? E ela estava na janela, olhando para a rua lá, e quando ela nos viu, ela até ficou bem alegre, nos convidou a entrar, fomos lá, começamos a entrar, entramos para dentro da residência dela, começamos a falar com ela, e depois de conversarmos, dar uma palavra de fé para ela tal, você fica assim, o que eu vou fazer agora, além de orar? Mas às vezes não basta só orar, e a gente estava ali, eu estava, Deus, tem alguma coisa errada aqui, tem alguma coisa errada na vida desta mulher, tem alguma coisa que está prendendo ela. E no momento que nós começamos a orar por ela, eu pedi para que ela pudesse dar um passo à frente, que eu queria impor a mão na cabeça dela. E quando eu coloquei a mão na cabeça dela, ela ficou endemoniada. Olha que doideira, né? Ela ficou endemoniada, e naquele momento eu comecei a orar para que aquele demônio saísse, e o demônio não saía. Eu orava e o demônio não saía. Eu orava e o demônio não saía. Eu orava e o demônio não saía. Eu falei, Jesus amado, não é possível. Eu falei com um outro pastor que estava comigo, eu falei, rapaz, tem alguma coisa errada aqui. A gente está orando, a Bíblia diz que no nome de Jesus tem que sair, tem que sair. E naquele momento houve uma colocação seguinte: tem alguma coisa que está ligando ela, alguma coisa que está acontecendo dentro da casa dela que está fazendo com que o diabo venha aprisionar ela. E foi nesse momento que nós mudamos a nossa oração. Porque antes nós estávamos orando, eu falava, sai em nome de Jesus, diabo, não sai. E não saiu mesmo não. Mas aí deixamos ela ali e começamos a orar, Senhor, o que está acontecendo? Nos dá discernimento, Senhor, do que está prendendo a vida dessa mulher. Existe uma ligação aqui do diabo na vida dessa mulher. E nós começamos a orar e saímos andando pela casa. E o Espírito Santo foi nos movendo e fomos em direção ao quarto dela. Eu falei, Deus, mas não tem nada. Olhava para um lado, olhava para o outro e nada. E continuamos a orar, Senhor, nos dá discernimento. Naquele momento o Espírito Santo falou comigo assim, põe a mão em cima do guarda-roupa. Eu falei, mas em cima do guarda-roupa? Eu falei, mas se eu estou orando para isso, se nós temos que ser movidos pelo Espírito Santo, eu tenho que dar ouvidos à voz do Espírito Santo. E naquele momento, quando eu coloquei, passei a mão assim, na beirada eu senti um objeto. E eu apertei e falei, mas isso aqui parece ser um copo. E quando eu peguei, era aqueles copos de alumínio, com o símbolo do Flamengo, mas não tem nada a ver com o Flamengo não, tá? Era o símbolo do Flamengo, e eu olhei aquilo e eu falei, mas o que é isso? Deus falou comigo assim, o diabo está prendendo ela no vício da cachaça. Ela está bebendo de forma compulsória. E naquele momento, quando eu peguei o copo e eu vim em direção àquela mulher, o demônio começou a se debater e começou a gritar, não, não. Falei, diabo, aqui está, né? O que você estava aprisionando a vida dessa mulher. Mas no nome de Jesus hoje, isso vai ser quebrado da sua vida, né? Que é no caso da vida da mulher, vai ser quebrado da sua vida no nome de Jesus. E naquele momento nós intercedemos, oramos sobre o objeto, e a pessoa naquele momento ela ficou lúcida, ela já não estava mais com o demônio, né, incorporado nela, e nesse exato momento começamos a conversar com ela, e quando ela olhou para mim, eu falei, minha irmã,
Isso aqui é uma aliança do diabo na sua vida. Você tem permitido o diabo te aprisionar nisso aqui. E ela falou comigo assim, não, é só um copo. Eu falei, como que é só um copo, minha irmã? Ele não estava aqui na sua cozinha, esse copo estava escondido em cima do guarda-roupa. Aí quando eu falei com ela que estava escondido em cima do guarda-roupa, ela começou a chorar. Quando ela começou a chorar, eu falei com ela, minha irmã, você precisa se libertar. E ela falou comigo, pastor, eu não consigo. Sabe, eu sofri tanto. Eu tenho passado por tanta dificuldade, eu tenho depressão, eu tomo remédio. O que me traz um pouco de paz é tomar minha cachaça todo dia, pastor. Todo dia eu bebo cachaça. Falei, mas a partir de hoje, no nome de Jesus, você não vai ser mais dependente da cachaça. Porque você não precisa de cachaça para ser feliz, você precisa de Jesus. Jesus é a sua paz. Jesus é a sua felicidade. Você vai se libertar disso, o diabo não vai te aprisionar, porque você vai, bebe, depois você fica depressiva, você fica triste, você fica angustiada. Em alguns momentos você já até pensou em tirar a sua vida. E ela chorava, e eu falei com ela, eu não estou aqui para te acusar, minha irmã. Eu não vou te acusar. Você sabe a dor que você está vivendo, só você e Deus sabe o que acontece na sua vida. E naquele momento eu pedi à irmã para abraçar ela, falei, minha irmã, dá um abraço nela. Dá um abraço nela. Vamos orar por ela. Naquele momento a irmã abraçou ela e elas choravam, e ela se derramava diante da presença de Deus. E Deus trouxe a cura na vida daquela mulher. Mas porque houve um discernimento, ou seja, Deus mostrou uma batalha que estava no campo espiritual, mas que era física. Eu sempre bato nessa tecla e quero afirmar para você, consequências do espiritual se fazem em nossas vidas. Tem pessoas que não se deram conta que o casamento dele está uma ruína porque ele é vítima de obra de bruxaria no relacionamento dele. Tem pessoas que estão com a sua vida destruída, ele não entende que ele é vítima do espiritual. O espiritual está amarrando a sua vida, está destruindo a sua vida financeira, fazendo com que você pegue até uma quantidade boa de dinheiro, mas quando você menos vê, o dinheiro foi embora. E você se pergunta assim, nossa, o que é que eu fiz com esse dinheiro? Nada, o dinheiro foi embora. Eu não vi o resultado desse dinheiro. Isso é espiritual. Isso são demônios que agem para trazer a ruína e a destruição na sua vida, como estava trazendo na vida daquela mulher. Aí o Espírito Santo trouxe a libertação através de uma palavra de fé para o coração daquela mulher. E realmente, depois eu tive notícia, ela tomou uma posição diante de Deus, voltou a ir à igreja, estava buscando o Senhor Jesus. Então, você precisa se permitir a isso, porque se você também não buscar diante de Deus o discernimento para entender o que está acontecendo, você sempre vai encarar de uma forma natural e o diabo vai continuar te aprisionando. E é assim que funciona. E como eu falei com vocês, são duas situações. Aí tínhamos uma segunda visita, que era na casa de uma irmã que estava conosco ali. Era o pai dela que era enfermo. E ela queria que nós fôssemos lá orar por ele. E nós saímos ali da casa dessa irmã, né? Tínhamos orado por ela, Deus trouxe a libertação e fomos lá para a casa dessa irmã, um pouco distante, fomos lá encontrar com o pai dela. E quando nós chegamos lá, nós entramos na sala, ela falou para a gente se assentar e de repente ela falou com a gente assim, olha, não se assusta não, porque meu pai é assim mesmo. Olha só, não se assuste não, porque o meu pai é assim mesmo. Não tem como o pai dela ser assim mesmo. Eu vou te explicar por que não tem. Não tem. E naquele momento nós estávamos sentados, ela sentou, ela falou assim, ele vai vir aqui. E de repente eu estou ouvindo um arrastar. Eu falei, gente, o que é isso? Como se fosse uma pessoa se arrastando, e era ele. Ele estava de quatro no chão, arrastando o pé e a mão, e vinha se arrastando e fazia... Eu falei, Jesus amado, isso não é natural. Isso não é natural. E ele veio, chegou na sala e ele não falava, e ele olhou para um lado, olhou para o outro e ficou assim fixamente olhando para nós. E ela ficou sem saber o que fazer. Ela não sabia o que fazer nesse momento. E eu falei com esse pastor amigo meu, vamos orar?
vamos orar pela vida desse homem. Ele falou, vamos orar. E naquele momento começamos a interceder pela vida daquele homem. Da mesma forma, quando nós colocamos a mão, ele começou a debater, e Deus naquele momento deu uma visão para aquele irmão. E ele falou, olha, ele foi obra de feitiçaria contra a vida dele. Aconteceu assim, no momento tal. A partir desse momento ele começou a ficar enfermo, a vida dele mudou. E ela falou, foi assim mesmo. Foi isso que aconteceu com meu pai. E naquele momento, e ele estava, depois que nós oramos, ele estava meio que desmaiado. E nós conversamos sobre esse assunto. Eu falei, em nome de Jesus, nós vamos orar agora. E vamos quebrar essa aliança maligna, esse laço do diabo na vida desse homem. Ele não andava, irmãos. Ele não andava, o tempo inteiro ele só andava assim, se arrastando pela casa. Ele não ficava de pé na casa. Ela falou, pastor, já há anos assim. Eu nem fico trazendo ninguém aqui em casa, porque como que vai ser? Trazer alguém aqui em casa dessa forma? Eu falei, mas hoje Jesus vai libertar a vida do seu pai, minha irmã. Deus vai libertar a vida do seu pai. E naquele momento, nós novamente começamos a orar por ele, ele começou a se debater, e o demônio se debatendo, gritando, e nós, em nome de Jesus, vai ser quebrado agora, sai no nome de Jesus, sai no nome de Jesus, sai no nome de Jesus. E naquele momento ele ficou meio que numa lucidez e meio tordoado, e eu falei, como é que é o nome dele? Ela falou o nome dele, eu não lembro, mas supostamente agora, Sebastião. Ô Sebastião, e ele olhava assim, você está me ouvindo, Sebastião? Ele, aham. Seu nome como é que é? Como é que é o seu nome? Eu quero ouvir a sua fala. Fala para mim o seu nome. Ele, Sebastião. Falei, então tá bom. Sebastião, agora você vai ficar de pé no nome de Jesus. Amém? Jesus te colocou de pé, não te colocou para arrastar como um animal. Jesus te criou perfeito. Você é perfeito no nome de Jesus. E toda obra de feitiçaria que existia na sua vida já foi embora no nome de Jesus. Você só usa a fé. Nós estamos aqui, nós cremos. E nesse momento você vai andar no nome de Jesus. E nisso eu peguei de um lado do braço e o outro pastor pegou do outro lado do braço e colocamos ele de pé. Eu falei, firma seu passo em nome de Jesus. E naquele momento ele começou a dar os passos dele. E ele foi andando. Eu falei, eu quero que você vá lá e volta. Ele foi lá e voltou na porta. Foi lá duas, três. Eu falei, vai mais rápido, vai lá, vai e volta. Dá um pulo agora. Ele foi e deu um pulo. E a filha dele chorava diante de Deus. Toda honra seja dada ao Senhor dos Exércitos. Nós não somos ninguém. Nem eu, nem o pastor, nem os irmãos que estávamos ali. Mas Deus nos deu discernimento através do Espírito Santo de Deus. Tem situação que você está vivendo na sua vida, se você não acordar, você vai definhar. Tem situação na sua vida que o diabo não vai deixar você prosperar. E às vezes você até se pergunta, por quê, pastor? Por que eu não avanço? Por que a minha vida ela não avança como eu vejo outras pessoas? Primeiro, você precisa conhecer o mundo espiritual. Se existe um bloqueio espiritual, você nesse momento tem que pedir ao Espírito Santo discernimento de identificar aonde que o inimigo está te amarrando. Sim, existe uma série de situações. Uma série de situações. Pode ser talvez com quem você anda. Pessoas talvez com quem você anda, que ao invés de te abençoar, estão te amaldiçoando. Fingem que te amam e não te amam. E você precisa deixar com que o Espírito Santo mova na sua vida e você quebre isso. Nem todo mundo que está perto de você gosta de você. Nem todo mundo que caminha com você quer o melhor para você. Então, às vezes, existe essa questão espiritual que o inimigo usa outras pessoas para nos atingir. Seja através da inveja, pastor, mas eu sou crente, a inveja não pega. Se você não estiver firme, se você não está na fé, o diabo, ele envia sim os seus demônios e você começa a definhar. Ah, mas não pega, pastor. Gente, existe um mundo espiritual. O macumbeiro, ele acredita que o que ele faz, acontece. E nesse momento que ele está fazendo o seu ritual, ele está usando o mundo espiritual. Por que você acha que dentro de uma obra de feitiçaria, pessoas são mortas? A melhor forma de matar uma pessoa é através de uma obra de feitiçaria. A melhor forma, às vezes, de você acabar com o relacionamento é através de obra de feitiçaria. E eles sabem isso, eles sabem disso e fazem isso quando eles querem conquistar certas coisas para destruir relacionamentos. Eles fazem sem nenhum tipo de piedade.
mas eles se utilizam do mundo espiritual. Mas você que é de Deus precisa entender isso também, que você tem que usar o mundo espiritual. Por isso que Jesus disse que tem certas castas de demônios que se expulsam com jejum e oração. Lembrando que não é somente a questão de jejum. O jejum é apenas uma entrega. É uma entrega diante de um propósito. É onde você se coloca num propósito de vencer, de romper com essa barreira que o inimigo colocou para te prender. Você precisa ter esse discernimento, porque eu não estou com você na sua casa, eu não estou com você no seu trabalho, mas verdade seja dita que tem pessoas que são vítimas de bruxaria. Ou seja, o inimigo usa isso para te prender, para impedir o teu sucesso. E você precisa nesse momento acordar para isso. Você precisa entender que Deus ele vai mover o sobrenatural na sua vida de acordo com o que você caminhar para o sobrenatural. Se você não for em direção ao sobrenatural, se você não pedir discernimento ao Senhor, não tem como Ele fazer alguma coisa na sua vida. Então, por isso, no nome de Jesus, agora você precisa entender. E a última narrativa que eu vou fazer para você entender que tem coisas que pegam na vida dos crentes. Eu não vou discutir aqui se crente fica endemoniado, se crente não fica e etc. Isso é uma questão temática para um debate, que não é o caso aqui. Mas lembro uma vez que eu estava ainda na rádio, eu estava terminando até inclusive de participar de um debate, quando meu telefone tocou e era um obreiro da igreja. E ele me ligou desesperado: pastor, tem como o senhor vir aqui? Eu estou aqui na casa da minha mãe. Falei, mas o que aconteceu? Pastor, minha mãe está aqui, ela está endemoniada e a gente não consegue expulsar o demônio dela, já tentamos de tudo quanto é jeito e não expulsa. Falei, amém, filho, daqui a pouco eu estou chegando aí. E eu fui. E você sabe o que é interessante? A mãe dele era diaconisa da igreja, já há alguns anos. Diaconisa da igreja. E ela estava lá, quando eu cheguei lá, ela estava endemoniada. Endemoniada. E quando eu cheguei, ela começou a estribuchar, e o demônio falando que não me queria ali, que era para mim ir embora. Ele segurando ela, falei, posso soltar? Não precisa segurar não, solta. E eu orei naquele momento, falei, demônio de joelho, em nome de Jesus. O demônio se colocou de joelho. E eu falei, vocês já oramos, pastor, já pedimos aqui a Deus, já orei, o fulano orou, os irmãos já oraram e o demônio não sai. Aí me veio à memória a mesma coisa do copo. Lembra que eu falei a primeira, do copo? Falei, alguma coisa tem. E eu falei, vamos orar. Eu orei e falei, Deus nos dá discernimento, nos revela o que está acontecendo, porque que a vida da tua filha está amarrada, ela, Senhor, ela pertence a Ti, o demônio não pode fazer isso com ela, Senhor. Tem alguma brecha aí, meu Deus, alguma coisa está acontecendo. E naquele momento, olha só, naquele momento o Espírito Santo me revelou que ela tinha bebido uma água. Ela tinha bebido uma água que deram para ela, e essa água que ela tinha tomado, porque ela foi buscar para uma determinada pessoa, que eu não vou citar aqui quem que era dela, um parente, e ela estava permitindo-se ser muito oprimida, porque essa pessoa que ela estava buscando tinha uma vida fora da presença de Deus, uma vida muito louca, e aquilo estava abatendo a vida dela, estava fazendo com que ela ficasse fraca na fé. E ela começou a rodar, ir de igreja em igreja, e nesse dia, na noite anterior, ela foi numa determinada igreja e deram para ela uma garrafa de água ungida. Você pode até falar, mas o que tem a ver de água ungida? A questão é, será que quem deu a ela, será que aquele ato que fizeram realmente era um ato profético para Deus? E ela falou, e eles falaram comigo, pastor, assim que ela voltou de lá, que ela até tomou um pouco de água, ela começou a passar mal de noite, ela revirava, ela começou a passar mal, ela foi no banheiro, vomitou, e de repente, de dia ela já estava assim, desse jeito, e a gente foi orar por ela ficou endemoniada, a gente orando e nada. Aí quando eu falei da água, o demônio mais uma vez ficou ali, eu falei, mas o ponto principal não é a água. O ponto principal é que o diabo está prendendo a alma dela nessa pessoa e ela está se afligindo, está destruindo. Aí o diabo começou a sacudir. Aí eu falei, eu não vou orar agora por ela, eu vou orar pela pessoa que está aprisionando a alma dela. Eu quero orar por ele. E eu falei, ela nesse momento, como o diabo está dando
né, está na vida dela, eu vou orar por ela. E eu comecei a orar: Senhor, visita fulano de tal, que está lá na situação tal, tal, sim. Quebra essa aliança aqui agora, Deus. Repreenda esses demônios. Mas Deus, vai orando, vai agora fazendo, Deus, o teu mover. E fui orando, fui orando, fui orando, fui orando, fui orando. E naquele momento eu falei: traz água para mim que eu quero orar pela essa água aí. Aí ele trouxe a água, eu falei: eu quero orar. Falei: Senhor, quebra toda maldição, todo espírito maligno, toda ação, toda aliança que foi envolvida através desse ato aqui, seja quebrado no nome de Jesus. E ele gritava: em nome de Jesus, em nome de Jesus, vai ser destruído agora isso aqui. Eu falei: irmã, joga fora essa água. Ela: não precisa disso aqui não, joga isso fora em nome de Jesus, joga na pia lá. Ela foi lá, jogou lá na pia, e eu falei: demônio, agora no nome de Jesus, você vai embora dessa vida. Você vai sair dessa vida no nome de Jesus. Eu coloquei a mão aqui na fronte dela e disse: em nome de Jesus, sai. Quando eu fiz assim, ela abaixou a cabeça. Quando ela levantou, ela me olhou e falou: pastor, o que o senhor está fazendo aqui? E ela ficou assim olhando: o que está acontecendo, gente? O que foi que aconteceu aqui? Por que vocês estão todo mundo aqui? E eu expliquei para ela o que aconteceu. E ela mesma não acreditou. E eu, naquele momento, aconselhei ela: irmã, você precisa trabalhar o teu sentimento nessa área, assim, 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 assim. Por que eu estou falando isso, querido? Eu estou dizendo dentro de uma área dela que não era nenhuma questão de área sentimental com envolvimento, não, mas tem pessoas que às vezes se envolveram numa relação sentimental, ou foram casados, ou teve um namorado, mas gostavam tanto, ou tem, que o diabo usa isso como pega para te maltratar, para te deixar deprimido, para te deixar angustiado. E por mais que você tente se livrar, você não consegue. Parece que tem algo, uma aliança tão forte que ela te trava, que você quer falar assim: eu quero viver, mas eu não consigo. Eu quero viver a minha vida, mas eu não consigo. Eu quero ir para outro lado, mas eu não consigo. Ou seja, o diabo está te aprisionando ali. Aí você começa a dizer assim: eu não consigo viver sem essa pessoa, eu não consigo viver sem isso, eu não consigo viver sem aquilo. Ou seja, é um laço maligno que está te prendendo. E você não pode deixar isso. Você precisa desfazer disso. É fácil? Não, mas depende de você. A renúncia é sua, a oração é minha, mas a renúncia é você que tem que fazer. É você que tem que ter o discernimento do Espírito Santo de Deus para que você possa romper isso agora. E eu quero orar por você. Eu ainda vou trazer algumas coisas relacionadas a esse tema, como falei. São coisas que eu procuro, às vezes, medir a palavra, porque não dá para falar da forma, talvez, que era para ser falado aqui. Mas eu espero que isso possa estar trazendo uma libertação para a sua vida, uma cura e uma visão do Espírito Santo de Deus para você e para a tua casa, no nome de Jesus. Eu quero orar por você agora. Se você puder, eu quero que você coloque a mão sobre o teu coração agora. Eu quero que você faça isso. E você puder fazer. E eu quero orar por você. Deus, essa pessoa está aí com a mão no coração. Sabemos que nós temos o entendimento que, humanamente falando, é o lugar do sentimento. Deus, é o lugar que o inimigo muitas das vezes aprisiona, né, as pessoas no seu sentimento. Mas nós sabemos que ele trabalha também na nossa mente, Pai. Então, em nome de Jesus, visita agora, ó Deus, as áreas de sentimento dessa pessoa. Vai repreendendo esta obra maligna, esta obra de bruxaria, esses espíritos que foram enviados para oprimir, para destruir, para fazer com que esta pessoa ela não cresça, ela não avance. Meu Pai, em nome de Jesus, te peço agora que o teu anjo vá lá agora onde essa pessoa está. Deus, eu não sei qual estado que ela está, qual país que ela está, mas o Senhor sabe onde ela está. Então, em nome de Jesus agora, vai tocar na vida dela, na casa dela, nos filhos dela, no marido dela, nos animais dela. Senhor, repreenda esse espírito de doença que sempre está presente, esse espírito que faz com que todas as vezes, ou quase que todo mês, é dinheiro para isso, dinheiro para aquilo, o dinheiro vai embora e a pessoa não vê o resultado do fruto dela. Então, no nome de Jesus, Pai, repreenda este mal, esse espírito maligno da vida dessa pessoa, mas dá a ela, Senhor, o discernimento do Senhor, para que ela rompa na autoridade poderosa do nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, que você tenha o melhor de Deus para a sua vida. Qualquer coisa, entre em contato comigo aí pelo chat, tá bom? Estou à sua disposição. Que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus.